Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Sermão de Thomas Watson: a doença, a cura e o médico da alma. Parte 2. Cristo veio como médico pela doçura de sua natureza. Ele é como o bom samaritano que teve compaixão do homem ferido. Lucas 10:33. Um médico pode vir ao paciente apenas para obter ganhos, não tanto para ajudar o paciente, mas para ajudar a si mesmo. Porém, Cristo veio puramente por simpatia. Não havia nada em nós para atrair Cristo a nos curar, pois não tínhamos desejo de um médico, nem tínhamos nada para pagar o nosso médico. Assim como o pecado nos deixou doentes, também nos tornou pobres. De modo que Cristo veio como médico, não com a esperança de receber algo de nós, mas foi motivado a isso por sua própria bondade. Oséias 14:4 diz: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. O amor colocou Cristo para trabalhar não apenas a comissão de seu Pai, mas sua própria compaixão o moveu para operar sua cura espiritual. O rei Davi baniu os cegos e coxos da cidade em 2 Samuel 5:8. Cristo vem aos cegos e coxos e os cura. Em amor e misericórdia, ele vem com cura sob suas asas. 3. Cristo é o único médico da alma. Atos 4:12 nos diz: e em nenhum outro há salvação. Não há outro médico da alma além dele. Os papistas teriam outros curandeiros além de Cristo. Eles fizeram dos anjos seus médicos, mas nem todos os anjos nos céus juntos podem curar uma alma enferma de pecado. De fato, eles são descritos por suas asas em Isaías 6:2, mas eles não têm cura sob suas asas. Os papistas se curariam por seus próprios méritos. Adão comeu aquele fruto, que deixou ele e sua posteridade doentes. Porém, ele não conseguiu encontrar nenhuma erva no paraíso para curá-lo. Nossos méritos são mais condenatórios do que curativos. Fazer uso de outros médicos e remédios é como se os israelitas, desprezando aquela serpente de bronze que Moisés erigiu, tivessem erigido outras serpentes de bronze. Tomemos cuidado com esses falsos médicos. De fato, quanto à doença do corpo, é lícito multiplicar os médicos. Quando o paciente se aconselha com um médico, ele deseja que outros se unam a ele. Entretanto, a alma doente, se unir qualquer outro médico com Cristo, certamente morrerá. 4. Como Cristo cura seus pacientes, há 4 coisas em Cristo que são curativas. A. Sua palavra é curativa. Salmo 107:20 diz: e enviou a sua palavra e os sarou. Sua palavra na boca de seus ministros é curativa. Quando o coração é ferido no abandono, Cristo cria os lábios que falam de paz. Isaías 57:19. A palavra escrita é um repositório no qual Deus colocou óleo e bálsamos soberanos para recuperar almas enfermas de pecado. A palavra pregada é o derramar desses óleos e o aplicá-los ao paciente doente. Ele enviou sua palavra e os curou. Consideramos a palavra como uma coisa fraca. Qual é o fôlego de um homem para salvar uma alma? Todavia, o poder do Senhor está presente para curar. Lucas 5:17. Cristo faz uso de sua palavra como remédio de cura. Os remédios que seus ministros prescrevem, ele mesmo aplica. Ele torna sua palavra convincente, convertendo e confortando.
Entretanto, a palavra não cura tudo. Para alguns não é uma cura, mas uma palavra que mata. Em 2 Coríntios 2,16 é dito: para estes certamente cheiro de morte para a morte. Alguns pacientes morrem de sua doença. As pessoas que pecam presunçosamente morrem, embora saiba que algo é pecado. Jó 24,13. Estes são aqueles que se rebelam contra a luz. Isso é perigoso. Davi orou no Salmo 19: guarda teu servo de pecados presunçosos. Visto que tais pessoas pecam maliciosamente, essas morrem. Quando a doença chegar a este ponto, o paciente morrerá. Hebreus 10:29. Mas para aqueles que pertencem à eleição da graça, a palavra é o remédio de cura que Cristo usa. Ele enviou sua palavra e os curou. B. As feridas de Cristo são curativas. Isaías 53:5 nos diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo fez um remédio de seu próprio corpo e sangue. O médico morreu para curar o paciente. O pelicano, quando seus filhotes são mordidos por serpentes, os alimenta com seu próprio sangue para recuperá-los. Assim, quando formos mordidos pela antiga serpente, então Jesus Cristo prescreve seu próprio sangue para nos curar e restaurar. O sangue de Cristo, sendo o sangue daquele que era tanto Deus quanto homem, tinha mérito infinito para apaziguar a santidade de Deus e virtude infinita para nos curar. Este é o bálsamo de Gileade, que restaura a alma enferma até a morte. Este bálsamo de Gileade, como dizem os naturalistas, é um suco que um pequeno arbusto cortado com vidro escorre. Antigamente, isso era considerado em grande estima. O sabor era odorífero, a virtude soberana. Curaria úlceras e picadas de serpentes. Este bálsamo pode ser um emblema do sangue de Cristo. Tem nele uma virtude mais soberana. Cura a úlcera do pecado e o ardor da tentação. Conquista para nós justificação. Romanos 5,9. Ó, quão precioso é este bálsamo de Gileade! Por este sangue entramos no céu. O Espírito de Cristo é curativo. O sangue de Cristo cura a culpa do pecado. O Espírito de Cristo cura a poluição do pecado. O Espírito é comparado ao óleo. É chamado de unção do Espírito, em Isaías 61, para mostrar a virtude curativa do Espírito. Cristo, pelo seu Espírito, cura a rebelião da vontade, a pedra do coração. Embora o pecado não seja totalmente removido, ele é subjugado. A vara de Cristo é curativa. Cristo nunca fere, senão para curar. A vara da aflição visa recuperar o paciente doente. Os ossos de Davi foram quebrados para que sua alma pudesse ser curada. Salmos 38, 1, 2. Deus usa a aflição como o cirurgião faz uso de sua lança, para liberar o veneno e a corrupção da alma e abrir caminho para a cura. Pergunta: mas se Cristo é médico, por que nem todos são curados? Resposta 1. Nem todos são curados porque nem todos sabem que estão doentes. Eles não veem as feridas e as úlceras em suas almas. E Cristo curará aqueles que não veem necessidade dele? Muitas pessoas ignorantes agradecem a Deus por terem bons corações, porém, não pode ser bom aquele coração que carece de graça, assim como aquele corpo que carece de saúde não pode ser são. Resposta 2. Nem todos são curados porque amam sua doença. Salmo 52, 3 diz: você ama o mal. Muitos homens abraçam sua doença. Agostinho disse que antes de sua conversão ele orou contra o pecado, mas seu coração sussurrou: ainda não, Senhor. Ele estava relutante em deixar seu pecado cedo demais. Quantos amam mais sua doença do que seu médico? Enquanto o pecado é amado, os remédios de Cristo são odiados. Resposta 3. Nem todos são curados porque não procuram um médico. Se eles têm alguma doença corporal sobre eles, imediatamente mandam chamar o médico. No entanto, suas almas estão doentes, mas eles não vão ao seu médico, Cristo. João 5,40 diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo considera como uma desvalorização dele o fato de não o buscarmos. Alguns mandam buscar a Cristo quando é tarde demais, quando outros médicos os entregaram e não há esperança de vida. Então eles clamam a Cristo para salvá-los. Entretanto, Cristo recusa tais pacientes que fazem uso dele apenas para um turno.
Você que despreza Cristo em tempo de saúde, Cristo pode desprezá-lo em tempo de doença. Resposta 4. Nem todos são curados porque são, em sua visão de si mesmo, autocuradores. Eles fariam de seus deveres seus salvadores. Os papistas seriam seus próprios médicos. Seu sacrifício diário da missa é uma blasfêmia contra o ofício sacerdotal de Cristo. Porém, ou Cristo terá a honra da cura, ou nunca nos curará. Não são nossas lágrimas que salvam, mas seu sangue. Resposta 5. Nem todos são curados porque não tomam o remédio que Cristo prescreveu para eles. Eles seriam curados, porém são relutantes em tomar os remédios de cura. Cristo os prescreve para beber a porção amarga do arrependimento e tomar a pílula da mortificação. Porém, eles não podem fazer isso. Eles preferem morrer a ingerir tais remédios. Se o paciente se recusa a seguir o curso prescrito pelo médico, não é de se admirar que ele não seja curado. Professores, vocês tiveram muitas prescrições para tomar. Você o tomou? Pergunte à sua consciência. Há muitos ouvintes da palavra que, como doentes tolos, mandam ao médico prescrever remédios, mas quando os têm, colocam-nos no armário e não os tomam. É provável que você não tenha tomado o remédio que o Evangelho prescreve, porque a palavra não opera em seus corações. Você está tão orgulhoso, tão terreno e tão malicioso como sempre. Resposta 6. Nem todos são curados porque não confiam no médico. É observável que quando Cristo veio para operar qualquer cura, ele primeiro fez esta pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Mateus 9:28. Isso desfaz muitos. Diz o pecador, não há misericórdia para mim. Cristo não pode me curar. Preste atenção. Sua incredulidade é pior do que todas as suas outras doenças. Cristo não orou por aqueles que o crucificaram? Pai, perdoe-os. Alguns deles que ajudaram a derramar seu sangue foram salvos. Atos 2:36-37. Por que então você diz que Cristo não pode curá-lo? A incredulidade desonra Cristo, impede uma cura, fecha o orifício das chagas de Cristo, estanca seu sangue. Milhões morrem de sua doença porque não acreditam no médico. 5. Cristo é o melhor médico. Para que eu possa apresentar o louvor e a honra de Jesus Cristo, mostrarei a você em que ele supera outros médicos. Nenhum médico é como Cristo. Cristo é o melhor médico porque ele é o médico mais habilidoso. Não há doença difícil demais para ele. Salmo 103:3 nos diz que sara todas as tuas enfermidades. O tanque de Bethesda pode ser um emblema do sangue de Cristo. João 5:5. Quem primeiro, depois da agitação da água, entrou, ficou curado de qualquer doença que tivesse. Existem certas doenças que os médicos não podem curar, como uma infecção nos pulmões, alguns tipos de obstruções e de gangrenas. Algumas doenças são a reprovação das limitações dos médicos. Todavia, não há doença que possa se opor à habilidade de Cristo. Ele pode curar a gangrena do pecado, mesmo quando se trata do coração. Ele curou Maria Madalena, uma pecadora impura. Ele curou Paulo, que soprou ameaças contra a igreja, de modo que Paulo se levanta e se maravilha com a cura. Mas alcancei misericórdia. Cristo cura doenças da cabeça e doenças do coração, o que pode manter as pobres almas trêmulas do desespero. Diz o pecador, nunca houve alguém tão doente quanto eu. Mas olhe para o seu médico, Cristo, que tem cura sob suas asas. Ele pode derreter um coração de pedra e lavar os pecados negros no carmesim de seu sangue. Não há casos perdidos com Cristo. Ele tem pomadas, óleos e bálsamos que podem curar as piores doenças. De fato, há uma doença que Cristo não cura, a saber, o pecado contra o Espírito Santo. Não há cura para essa doença. Mas se Cristo não pode curar isso, então o próprio pecador não será curado. O rei pode perdoar um traidor, mas se ele se recusar obstinadamente o perdão, ele deve morrer. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável porque o pecador não terá o perdão, visto que despreza o sangue de Cristo e despreza seu Espírito. Portanto, este pecado não tem sacrifício. Hebreus 10:26-29. Cristo é o melhor médico, porque cura a melhor parte, a alma. Outros médicos podem curar o fígado,
ou baço, mas Cristo cura o coração. Eles podem curar o sangue quando está contaminado, mas Cristo cura a consciência quando está contaminada. Hebreus 9,14 nos diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Galeno, o Hipócrates, podem curar pedras nos rins, mas Cristo cura pedras no coração. Ele é o melhor médico que cura a parte mais excelente. A alma é imortal e angelical. O homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Não em relação ao seu corpo, mas à sua alma. Agora, se a alma é tão divina e nobre, então a cura da alma excede em muito a cura do corpo. Cristo é o melhor médico, pois ele nos faz sentir nossa doença, a doença do pecado. Embora seja mais condenável, é a menos discernível. Muitos homens estão enfermos pelo pecado, mas o diabo deu a eles uma droga tão estupefata que ele dorme o sono da morte, e todos os trovões da palavra não podem despertá-lo. Entretanto, o Senhor Jesus, este médico bendito, desperta a alma de sua letargia, e então está em um caminho esperançoso de recuperação. O carcereiro nunca esteve tão perto de uma cura como quando gritou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Cristo é o melhor médico porque mostra mais amor a seus pacientes do que qualquer outro médico. Isso pode ser visto naquela longa jornada que ele fez do céu à terra. Ele vem a seus pacientes sem ser chamado. Os enfermos mandam chamar seus médicos e fazem muitas súplicas, mas Cristo vem sem ser enviado. Isaías 65:1 nos diz: Fui achado daqueles que não me buscavam. Ele nos encontra com misericórdia. Ele nos suplica para sermos curados. Se Cristo não tivesse vindo primeiro a nós e com o bom samaritano derramado vinho e azeite, teríamos morrido de nossas feridas. Este médico se deixa sangrar para curar seu paciente. Isaías 53:5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Através de suas feridas, podemos ver seu grande amor. Nossas repulsas e maldades não afastam Cristo de nós. Os médicos, se provocados por seus pacientes, vão embora furiosos e não voltam mais. Abusamos de nosso médico e o repelimos. Nós lançamos fora o nosso médico. Todavia, Cristo não nos abandonará. Ele vem novamente e aplica seus olhos e bálsamos soberanos. Isaías 65:2 diz: E estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Cristo suporta os erros e as incivilidades e está resolvido a prosseguir com a cura. O amor deste médico celestial, próprio Cristo, bebeu aquele cálice amargo que deveríamos ter bebido. E ao tomar a porção, somos curados e salvos. Assim, Cristo mostrou mais amor do que qualquer médico jamais demonstrou ao paciente. Cristo é o médico mais barato. A doença não é apenas um consumo do corpo, mas também da conta bancária. Lucas 8:43. Os médicos cobram taxas, mas Jesus Cristo nos dá nossos remédios gratuitamente. Ele não cobra taxa. Em Isaías 55:1 é dito: Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Ele deseja que não levemos nada a Ele além de corações partidos. E quando Ele nos cura, Ele deseja que não concedamos nada a Ele além de nosso amor. E alguém poderia pensar que isso não seria muito razoável? Cristo cura com mais facilidade do que qualquer outro. Outros médicos aplicam pílulas, poções ou remédios. Cristo cura com mais facilidade. Cristo fez o diabo sair com uma palavra falada. Marcos 9:25. Assim, quando a alma está possuída espiritualmente, Cristo pode curar com uma palavra, ou melhor, Ele pode curar com um olhar. Quando Pedro caiu no pecado, o de negá-lo, Cristo olhou para Pedro e ele chorou. O olhar de Cristo derreteu Pedro em arrependimento. Era um olhar de cura. Se Cristo apenas lançar um olhar sobre a alma, Ele pode recuperá-la. Portanto, Davi orou para ter um olhar de Deus no Salmo 119:132. Olha para mim e tem piedade de mim. Cristo é o médico mais terno. Ele terminou a sua paixão, mas não a sua compaixão.
Como ele se compadece das almas doentes, ele está tão cheio de habilidade quanto de simpatia. Conforme é dito em Oséias 11:8, meu coração está voltado para mim. Cristo mostra sua compaixão na medida em que proporciona seu remédio à força do paciente. Se a medicina é muito afiada para a constituição, põe em perigo a vida. Cristo dá um remédio tão suave que opera de maneira bondosa e salvífica. Embora ele machuque os pecadores com a sua lei, ainda assim, ele não pisa a cana quebrada. Isaías 42:3. Oh, a misericórdia de Cristo para com as pobres almas que se sentem doentes com o pecado. Ele segura a cabeça e o coração deles quando estão desmaiando. Ele traz os energéticos de suas promessas para evitar que o paciente enfermo desmaie. Cristãos, talvez vocês tenham pensamentos difíceis sobre seu médico, Cristo, e pense que ele é cruel e pretende destruí-los. Mas quão benditas são as obras de seu coração para com pecadores humildes e de coração quebrantado. Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Cada gemido do paciente vai ao coração deste médico. Os médicos geralmente prescrevem medicamentos que são prejudiciais ao paciente. Às vezes, eles não conseguem encontrar a causa da doença e às vezes eles podem dar o que é prejudicial. Ou, se encontrarem a causa, podem dar o que é bom para uma coisa, mas ruim para outra. Quando o fígado e o baço estão ambos doloridos, o medicamento que ajuda o fígado pode ferir o baço. Todavia, Cristo sempre prescreve o remédio que é adequado. E além disso, ele o abençoa. Se a doença da alma é o orgulho, ele a humilha com aflição. Deus fez Nabucodonosor comer grama como animal, a fim de curá-lo de sua arrogância. Se a doença da alma é a preguiça, Cristo aplica algumas porções das Escrituras de despertar. Mateus 12:11, Lucas 13:24, 1 Pedro 4:18. Se a doença é o coração endurecido, Cristo usa remédios apropriados. Às vezes, os terrores da lei, às vezes misericórdia. E às vezes ele dissolve a pedra em seu próprio sangue. Se a alma está fraca por causa da incredulidade, Cristo traz algum energético das Escrituras para reanimá-la. Veja Mateus 12:20. Não esmagará a cana quebrada? Isaías 57:16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei. Assim o Senhor Jesus sempre prescreve o remédio adequado para a doença e deve funcionar eficazmente para a cura. Cristo é o médico que nunca falha em ter sucesso. Os médicos podem ter habilidade, mas nem sempre sucesso. Os pacientes muitas vezes morrem sob suas mãos. Porém, Cristo nunca simplesmente tenta curar alguém. Ele faz uma cura certa. João 17:12, aqueles que você me deu, eu guardei, e nenhum deles se perdeu. Judas não foi dado a Cristo para ser curado. Entretanto, jamais alguém que foi dado a Cristo se perdeu ou não foi curado. Pergunta: então como saberei que fui entregue a Cristo para ser curado? Resposta: você é como um doente que se vê morrendo sem médico? Você está perdido sem Cristo? Você se percebe sangrando até a morte sem o bálsamo de Gileade? Então você é um dos pacientes doentes de Cristo. E tenha certeza, você nunca morrerá sob suas mãos. Como pode perder-se algum daqueles a quem Cristo se compromete a curar? Assim como ele derrama o bálsamo de seu sangue, assim também ele derrama o perfume de suas orações por eles. João 17:11 é dito: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Satanás nunca poderia repreender a Cristo, dizendo que qualquer um de seus pacientes doentes estivesse perdido. Outros médicos só podem curar aqueles que estão doentes, mas Cristo cura aqueles que estão mortos. Efésios 2:1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Um pecador tem todos os sinais da morte sobre ele. O pulso de suas afeições não bate. Ele está sem fôlego. Ele não respira por santidade. Ele está morto. Contudo, Cristo é um médico para os mortos. Sobre cada um a quem Cristo cura, pode-se dizer porque este teu irmão estava morto e reviveu. Lucas 15:32.
Cristo cura não apenas nossas doenças, mas também nossas deformidades. O médico pode curar o doente, todavia, se ele é deformado, não pode torná-lo adorável. Cristo não dá apenas saúde, mas também beleza. O pecado nos tornou feios e disformes. Os remédios de Cristo não apenas tiram nossas doenças, mas também nossas manchas. Ele não apenas nos torna completos, mas também encantadores. Oséias 14:4 diz: E eu sararei a sua infidelidade. E no versículo 6 é dito: E a sua glória será como a da oliveira. Jesus Cristo não pensa que ele nos curou completamente até que ele tenha desenhado sua própria e bela imagem sobre nós. Cantares de Salomão 2:13 diz: Levanta-te, minha amável, amável com justificação, amável com santificação. Cristo não apenas cura, mas também adorna. Ele é chamado de Sol da Justiça em Malaquias 4:2. Não apenas por causa da cura sob suas asas, mas por causa daqueles raios de beleza que ele coloca sobre a alma. Apocalipse 12:1. Por último, Cristo é o médico mais generoso. Outros pacientes enriquecem seus médicos, mas nesse caso, o médico enriquece o paciente. Cristo faz todos os seus pacientes avançarem. Ele não apenas os cura, mas também os coroa. Apocalipse 2:10. Cristo não apenas levanta da cama, mas levanta para o trono. Ele dá ao doente não apenas saúde, mas o céu. Há boas notícias hoje para você. Há bálsamo em Gileade. Há um médico para curar almas enfermas do pecado. Os anjos que caíram não tiveram médico enviado a eles. Nós o temos. Há poucos no mundo a quem Cristo é revelado. Aqueles que têm o ouro das Índias carecem do sangue do Cordeiro. Entretanto, o Sol da Justiça nasceu em nosso hemisfério, com cura em suas asas. Se o homem fosse envenenado, que conforto seria para ele ouvir que havia uma erva no jardim que poderia curá-lo? Se ele tivesse uma gangrena em seu corpo e fosse abandonado por todos os seus médicos, como ficaria feliz em saber de um médico que pudesse curá-lo? Ó pecador, você está cheio de câncer mortal. Você tem uma alma gangrenada. Mas há um médico que pode recuperá-lo. Há esperanças. Se Cristo é um médico, então vamos fazer uso desse médico para nossas almas doentes. Em Lucas 4:40 é dito: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Você que negligenciou o médico por todo esse tempo, agora, quando o sol do Evangelho e o sol de sua vida estão se pondo, traga sua alma doente a Cristo para ser curada. Cristo reclama que, embora os homens estejam doentes até a morte, ainda assim eles não virão ou chamarão um médico. João 5:40 diz: E não quereis vir a mim para terdes vida. Nas doenças do corpo, o médico é o primeiro a ser chamado. Nas doenças da alma, o médico, Jesus Cristo, tem sido o último a ser chamado. Objeções respondidas. Entretanto, pode haver muitas objeções tristes que as pobres almas fazem sobre por que elas não vêm a Cristo, o médico das almas. Objeção 1. Infelizmente, estou desencorajado a ir a Cristo a fim de me curar, por causa de minha indignidade. Sou exatamente como o centurião que mandou chamar a Cristo por causa de seu servo doente, em Lucas 7:6. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Cristo estava indo curar seu servo, mas o centurião teria impedido a vinda de Cristo. Eu não sou digno. Tantas almas trêmulas dizem: Cristo é um médico. Mas quem sou eu para que Cristo venha debaixo do meu teto ou me cure? Eu sou indigno de misericórdia. Assim como Mefibosete disse ao rei Davi, em 2 Samuel 9:8, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Resposta: agora para aqueles que têm seus corações partidos com o sentimento de sua indignidade e estão desencorajados de vir a Cristo para curá-los, deixe-me dizer essas 5 coisas como resposta. 1. Por quem Cristo derramou seu sangue
senão aqueles que são indignos. 1 Timóteo 1,15 diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os seus pecadores. Cristo veio ao mundo como um hospital, entre uma companhia de almas aleijadas e acamadas. 2. Embora não sejamos legalmente, pela lei, dignos, podemos ser evangelicamente, pelo Evangelho, dignos. É parte de nosso merecimento ver nossa indignidade. Isaías 41,14 diz: Não temas, tu, verme de Jacó. Você pode ser um verme aos seus próprios olhos, mas é uma pomba aos olhos de Deus. 3. Embora sejamos indignos, ainda assim Cristo é digno. Nós não merecemos uma cura, mas Cristo mereceu misericórdia por nós. Ele tem um estoque de sangue para suprir nossa falta de lágrimas. 4. Quem já foi salvo por ser digno? Que homem poderia alegar este título? Senhor Jesus, cura-me porque sou digno. Que dignidade havia em Paulo antes de sua conversão? Que dignidade havia em Maria Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos? Todavia, a graça gratuita se compadeceu deles e os curou. Deus não nos considera dignos, mas nos torna dignos. 5. Se formos a Cristo para ser curados, até sermos dignos, então nunca iremos. Deixe-me dizer-lhe, essa conversa de dignidade tem gosto de orgulho. Teríamos algo nosso para oferecer. Se tivéssemos tais preparativos e autoexcelência, então achamos que Cristo deveria nos aceitar e poderíamos vir e ser curados. Isto é, queremos pagar ao nosso médico uma taxa para ser curado. Oh não, não deixe que a sensação de indignidade o desencoraje. Vá a Cristo para ser curado. Levanta-te, Ele te chama. Marcos 10:49. Objeção 2. Mas temo não estar dentro da comissão de Cristo. Eu não sou do número dos que serão salvos. Então, embora Cristo seja um médico, não serei curado. Resposta 1. Devemos tomar cuidado para não tirar conclusões desesperadas contra nós mesmos. É alta presunção para nós nos tornarmos mais sábios do que os anjos. Nem todos os anjos no céu não são capazes de resolver a questão de quem são os eleitos e quem são os réprobos. E você será? Resposta 2. Você que diz que não está dentro da comissão de Cristo, leia a comissão de Cristo e veja quem é que Ele vem curar. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18. Deus tocou seu coração com remorso? Você leva a sério sua indelicadeza evangélica? Você chora mais por amor a Cristo do que por medo do inferno? Então você é um pecador de coração partido e está dentro da comissão de Cristo. Um Cristo sangrando curará um coração partido. Objeção 3. Mas meus pecados são tantos que certamente nunca serei curado. Estou doente com muitas doenças ao mesmo tempo. Resposta. Você tem mais necessidade de um médico. Alguém poderia pensar que foi um discurso estranho de Pedro a Cristo, aquele feito em Lucas 5:8. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Não deveria ser antes, Senhor, aproxima-te de mim? É um bom argumento dizer ao médico, estou doente, portanto, afaste-se de mim? Não. Em vez disso, venha e me cure. Nossos pecados devem servir para nos humilhar, não para nos afastar de Cristo. Eu lhes digo que se não tivéssemos doenças, Cristo não teria trabalho para fazer no mundo. Objeção 4. Mas minha doença está inflamada e evoluiu para um paroxismo. Meu pecado é muito grande. Resposta. O emplastro do sangue de Cristo é mais largo do que a sua ferida. Em 1 João 7 é dito, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro tira o veneno da serpente. Todas as doenças são semelhantes ao sangue de Cristo. Ele pode curar tanto o maior pecado quanto o menor. Você tem uma questão sangrenta de pecado correndo? O fluxo do sangue do lado de Cristo pode curá-lo. Objeção 5. Mas a minha é uma velha doença inveterada e temo que seja incurável. Resposta. Embora sua doença seja crônica, Cristo pode curá-la. Cristo não diz se essa doença tivesse sido encontrada a tempo, poderia ter sido curada. Ele é bom em feridas antigas.
O ladrão na cruz tinha uma velha doença purulenta, mas Cristo a curou. Foi bom para ele que seu médico estivesse tão perto. Zaqueu, um velho pecador, cobrador de impostos, prejudicou muitos homens em seu tempo. Todavia, Cristo curou. Cristo às vezes enxerta sua graça em um tronco velho. Lemos que Cristo curou ao pôr do sol. Lucas 4,40. Ele cura alguns pecadores no pôr do sol de suas vidas. Objeção 6. Mas depois que fui curado, minha doença irrompeu novamente. Eu recaí no mesmo pecado e, portanto, temo que não haja cura para mim. Resposta. É raro que o Senhor deixe seus filhos com essas recaídas. Embora através da suspensão da graça e da prevalência da tentação, seja possível que eles voltem ao pecado, esses pecados de recaída são tristes. Foi um agravamento da ofensa de Salomão ele ter pecado depois que o Senhor lhe apareceu 2 vezes. 1 Reis 11:9. Esses pecados, depois de curados, abrem a boca da consciência para acusar e fecham a boca do Espírito de Deus, que deveria falar de paz. Esses pecados excluem o conforto da promessa. É como se fosse sequestrado. Entretanto, se a alma está profundamente humilhada, se o pecador reincidente é um pecador arrependido, então que ele não lance fora a âncora da esperança, mas recorra ao seu médico da alma. Jesus Cristo pode curar uma recaída. Ele curou a recaída de Davi e de Pedro. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo aparece no tribunal como advogado do cliente. Assim como ele derramou seu sangue sobre o altar de bronze da cruz, ele derrama suas orações no altar de ouro do céu. Hebreus 7:25 diz: Ele vive sempre para interceder por nós. Na obra áurea da intercessão, Cristo apresenta os méritos de seu sangue a seu Pai, e assim obtém nosso perdão. Ele aplica a virtude de seu sangue para nós, e assim opera nossa cura. Portanto, não desanime de ir ao seu médico. Embora sua doença tenha estourado novamente, ainda assim, Cristo tem novas aspersão de seu sangue para você. Ele pode curar qualquer recaída. Objeção 7. Mas não há cura para mim. Temo ter cometido pecado contra o Espírito Santo. Resposta 1. O medo de pecar é um sinal de que você não pecou. Por que você acha que pecou pecado contra o Espírito Santo? Todo o pesar oriundo da obra do Espírito de Deus não é aquele pecado fatal. Nós entristecemos o Espírito quando pecamos contra a sua iluminação. O Espírito, sendo entristecido, pode se afastar por um tempo e levar todo o seu mel para fora da colmeia, deixando a alma em trevas. Isaías 50:10. Todavia, toda aflição do Espírito não é o pecado contra o Espírito Santo. Quando o Filho de Deus peca, seu coração fere, e aquele cujo coração é ferido pelo pecado não cometeu o pecado imperdoável. Um filho de Deus, tendo entristecido o Espírito, faz como Noé fez quando a pomba voou para fora da arca. Ele abriu as janelas da arca para deixá-la entrar novamente. Um homem piedoso não fecha seu coração contra o Espírito como um homem ímpio faz. Atos 7:51. Uma alma graciosa abre seu coração para deixar entrar o Espírito, como Noé abriu a porta da arca para deixar entrar a pomba. Cristo é assim com você? Então, tenha um bom consolo. Você não pecou o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado é um desprezo malicioso do Espírito, no qual você treme só de pensar. Portanto, deixando de lado esses argumentos e disputas, quaisquer que sejam as doenças da alma, venha a Cristo para uma cura. Acredite em seu sangue e você será salvo. Você vê que médico hábil e capaz Cristo é, que óleos e bálsamos soberanos ele tem, e como ele está disposto a curar almas doentes. Então, o que resta senão que você se lance sobre seus méritos para curá-lo e salvá-lo? Sermão de Thomas Watson: a doença, a cura e o médico da alma. De todos os pecados, a incredulidade é o pior, porque lança menosprezo a Cristo como se ele não pudesse operar uma cura. Ó cristão, acredite em seu médico, pois em João 3,15 é dito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Diga como a rainha Esté disse em Esté 4,16: e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então diga: o Senhor Jesus é um médico para me curar. Eu me aventurarei em seu sangue, e se eu perecer, eu pereço. A rainha Esté se aventurou contra a lei. Ela não tinha promessa de que o rei seguraria o cetro de ouro, mas eu tenho uma promessa, pela qual Cristo me convida a vir a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. A fé é uma graça da cura. Lemos que quando os israelitas estavam enterrando o homem, por medo dos soldados dos moabitas, eles o lançaram às pressas na sepultura de Eliseu. Ora, o homem assim que desceu e tocou no corpo morto do profeta, reviveu e se pôs de pé. 2 Reis 13:21. Então, se o homem está morto em pecado, ainda que seja lançado na sepultura de Cristo e pela fé toque em Cristo, que estava morto e sepultado, então esse homem reviverá e sua alma será curada. Lembre-se, não há cura senão acreditando. O próprio Cristo não nos valerá de outra forma. Romanos 3,25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. A fé é a aplicação dos méritos de Cristo. Um emplastro, embora seja tão raro e excelente, se não for aplicado à ferida, não fará bem. Embora o emplastro seja feito do sangue de Cristo, ainda assim não curará a menos que seja aplicado pela fé. A serpente de bronze era um remédio soberano para a cura daqueles que foram picados. Mas se não o tivessem contemplado, não teriam recebido nenhum benefício. Portanto, embora haja uma virtude curativa em Cristo, ainda assim, a menos que olhemos para Ele com os olhos da fé, não podemos ser curados. Acima de tudo, trabalhe pela fé. Essa é a graça que tudo cura. Esta mão, tocando Cristo, busca virtude dele. Não que a fé tenha mais valor do que outras graças, mas que somente ela é influente, pois nos torna um com Cristo. Se um homem tivesse uma pedra em um anel que pudesse curar muitas doenças, diríamos que esse anel cura. Todavia não é o anel, mas a pedra nesse anel, que faz a cura. Assim a fé salva e cura, não por sua própria virtude, mas quando se apodera de Cristo e traz suas influências sagradas para a alma. Resposta 2. Se Jesus Cristo é um médico espiritual, trabalhemos para apressar a cura de nossa alma. Considere: 1. Que pouco tempo temos para ficar aqui e deixar que isso acelere a cura. Salomão disse: há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:2. Mas ele não menciona tempo de viver, como se fosse tão curto que não valesse a pena nomear. O corpo é chamado de vaso em 1 Tessalonicenses 4:4. Este vaso está cheio de respiração, a doença o aborda e a morte o atrai. Apresse a cura de sua alma. A morte está em sua marcha rápida. E se ela te surpreender de repente, não há cura a ser forjada na sepultura. Eclesiastes 9:10 diz: porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 2. Agora é propriamente a hora da cura. Agora é o dia da graça. Agora Cristo derrama seus bálsamos curativos. Agora Ele envia seus ministros e Espírito. Em 2 Coríntios 6:2 é dito: agora é o tempo aceito. Havia certos dias de cura em que o rei curava aqueles que tinham mal. O dia da graça é um dia de cura. Se negligenciarmos o dia da graça, o dia seguinte será um dia de ira. Romanos 2:5. Portanto, eu imploro, apressa a cura da sua alma. Negligencie sua comida ao invés de sua cura. O pecado não apenas matará você, mas o amaldiçoará. Para obter uma cura, venha para a piscina de cura do santuário. O Espírito de Deus pode, de repente, agitar essas águas. O próximo sabá, pelo qual você sabe, pode ser um dia de cura para a sua alma. Peça aos outros que orem por você. Quando alguma doença está em seu corpo, você deseja as orações dos outros. As orações dos santos são preciosos bálsamos e remédios para curar as almas enfermas. 3. Jesus Cristo é um médico da alma?
Então deixe-me falar com você que está em alguma medida curado de sua doença condenável. Tenho 4 coisas a dizer. Primeiro, irrompa em gratidão. Embora o pecado não esteja totalmente curado, pois ainda existe alguns resquícios da doença, mesmo assim, o poder reinante dele foi tirado. Você está tão curado que não morrerá. João 3,16, 11, 26. Aqueles que foram curados pela serpente de bronze morreram depois, mas os que são curados por Cristo nunca morrerão. O pecado pode molestar você, mas não o condenará. Então, quanto motivo você tem para admirar e amar seu médico? O Senhor Jesus tirou a essência e a maldição de sua doença. Então, publique suas experiências. Salmo 66,16 diz: Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Um homem que foi curado de uma doença persistente, quão feliz e agradecido ele está. Ele contará aos outros sobre o remédio que o curou. Então diga: vou lhe dizer o que Deus fez por minha alma. Ele me curou de uma doença antiga, um coração duro e incrédulo, uma doença que enviou milhões para o inferno. Na verdade, podemos suportar alegremente qualquer outra doença, se essa doença da alma for curada. Lutero disse: Senhor, golpeia e fere onde quiseres, se meu pecado for perdoado. Que os altos louvores de Deus estejam em sua boca. Salmo 149, 6. Deus espera gratidão como um tributo. Ele se pergunta por que os homens não trazem suas ofertas de agradecimento. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Lucas 17, 17. Segundo, você está curado? Tome cuidado ao entrar em acordo ou negócio infectado para que você não pegue a infecção deles. Os ímpios são demônios para tentar o pecado. Ló foi a maravilha do mundo, que viveu em Sodoma quando era uma casa de pestes, embora não tenha contraído a doença. Terceiro, tome cuidado com as recaídas. Os homens têm medo de uma recaída depois de curados. Cuidado com as recaídas da alma. Deus amoleceu seu coração? Tome cuidado para não o endurecer. Ele curou você em alguma medida de morte? Não recaia em uma segurança sonolenta. Você pode ter tal alvoroço e agonia em sua consciência que pode fazê-lo chorar até o túmulo. Tome cuidado para não adoecer novamente. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Quarto, tenha pena de seus amigos que estão doentes até a morte. Mostre sua piedade em sua piedade. Você tem um filho que está bem e saudável, mas tem uma alma doente? Tenha pena dele e ore por ele. Davi chorou e jejuou por seu filho doente. 2 Samuel 12, 16. Seu filho tem a chaga do coração e você transmitiu a praga para ele. Chore e jejue por aquela criança. Você tem uma esposa ou um marido que, embora não estejam doentes em sua cama, ainda assim o Senhor sabe que estão doentes de alma e estão sob o poder furioso do pecado? Deixe suas afeições ansiarem por eles. Faça uma oração por eles. A oração da fé pode salvar uma alma doente. A oração é o melhor remédio que pode ser usado em um caso desesperado. Você que sentiu a doença do pecado e a misericórdia de seu médico, aprenda a ter pena dos outros. 4. Por último, Cristo é o médico da alma? Então vamos a Cristo para curar essa nação doente e moribunda. A Grã-Bretanha, ou Brasil, Deus sabe, é um paciente doente. Toda a cabeça está doente. Todo o coração está fraco. A nação está doente por toda parte. Magistratura, ministérios e as pessoas comuns estão doentes. E aqueles que fingem ser nossos curandeiros são médicos sem valor. Gastamos nosso dinheiro com esses médicos, mas nossas feridas não são curadas. Em Jeremias 14:19 é dito: porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós. Em vez de nos curar, aqueles que deveriam ser nossos médicos aumentaram a doença da nação, dando falsos remédios. É como dar um remédio na febre que inflama mais a doença. A Grã-Bretanha, o Brasil, está doente, porque o Brasil é uma nação pecadora, doente de erro, impureza e embriaguez. Tão doente que podemos temer que nossos funerais estejam se aproximando. E que é o pior sintoma. Embora o bálsamo tenha sido derramado em nossas feridas, as preciosas ordenanças de Deus foram aplicadas.
mas não fomos curados. É um sinal de uma doença fatal, que está doente demais para ser curada. Essa doença do pecado na terra, isto é, na nação, produziu muitos efeitos terríveis: divisão, opressão e derramamento de sangue. O próprio núcleo da nação está quase dilacerado, de modo que agora Deus cumpriu aquela ameaça sobre nós, de Miqueias 6,13. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te. Nós nos adoecemos com o pecado, e Deus nos adoeceu com o ferimento. Agora, o que resta é irmos ao grande médico, cujo sangue asperge muitas nações, que ele deveria aplicar alguns remédios de cura à moribunda Grã-Bretanha ou ao Brasil. Deus pode curar com uma palavra. Ele pode dar arrependimento, assim como libertação. Ele pode nos colocar juntos novamente. Que todo o povo da terra se deite entre o pórtico e o altar, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor. Joel 2,17. Nossas orações e lágrimas podem colocar Cristo em ação para nos curar. Salmo 106:23 diz: por isso disse que eu os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar sua indignação. Nunca deixemos de implorar ao nosso médico celestial, até que ele coloque um figo no furúnculo do Brasil e faça com que ele se recupere, sabendo que não há outra cura para suas doenças, da alma, do espírito, do corpo e físicas. Só há um que cura, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus o Pai a não ser por Ele. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por esse ensino tão esplendoroso, tão poderoso. Pai amado, querido, majestoso, Rei da glória, Senhor dos senhores, que esse ensino possa, Senhor, realmente edificar a minha vida. Que esse ensino seja guardado no meu coração e no coração de todas as pessoas que escutarem esse sermão. E que elas saibam, Senhor, que não existe cura para a alma delas, para o espírito delas, para as doenças físicas, aquelas enfermidades que vieram por causa dos pecados. As pessoas estão sendo consumidas, as pessoas estão sendo comidas por bichos que vieram por causa dos pecados. Assim eu estava. E que não existe, Senhor, outro caminho. Não existe cura, Senhor. Elas vão ser igual aquela mulher que tinha o fluxo de sangue corrente, dia após dia. Ela gastou tudo quanto tinha com médicos, até que ela viu Jesus passando e ela falou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E assim foi. Ela tocou nas vestes e foi curada. Então, Senhor, que a mesma fé daquela mulher seja a nossa fé. E que, Senhor, o Senhor abra nosso coração, Pai, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. É só a Tua graça mesmo, Senhor. Só com a Tua graça, Senhor. Só com a Tua misericórdia, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter. Mas, Pai amado, por outro lado, a Tua palavra também diz que o desejo de Deus é salvar a todos. Então, Deus, abra o coração, Senhor, desses ouvintes, para que eles vejam, Pai, que Jesus é o médico dos médicos e que só Ele cura, liberta e salva. Assim como Ele fez comigo, eu creio que as pessoas que escutarem esse sermão também crerão. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que o Teu reino avance e a glória seja dada somente a Ti, pelos séculos dos séculos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós. Amém, amém, glórias a Deus. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas?
O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levantou o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe, de filhos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Oh, oh, oh. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.